Olá a todas e a todos, bem-vindos ao canal Arbitragem. O canal Arbitragem é um think tank destinado ao debate sobre métodos alternativos de resolução de conflito. E ouvir grandes nomes é fundamental nesse debate. Para isso a gente criou a série Interviews, uma série de entrevistas com destacados nomes da arbitragem. Para essas entrevistas a gente convidou o Maurício Gon para ser o nosso entrevistador. Maurício Gon é sócio do GST em Miami. Gostaria de agradecer a todos os mantenedores do canal Arbitragem, a Câmara de Conciliação e Mediação e Arbitragem da Ciesp e Fiesp, o Ferro Castro Neves da Altrigomide Advogados, Simonário Certeza Técnica, Muriel Médici Franco Advogados, Leste Litigation Finance, Tosini Freire Advogados, Eliel Batista, MAMG, Reis Souza Takeishi Arsuf Advogado, Marcos Rosado, Toledo César e Carmona Advogados, Tawil Shecker, associado ao Mayer Brown e GST. E gostaria também de apresentar o nosso novo mantenedor, o Silveiro Advogados, que a partir de agora passa a ser um dos mantenedores do canal Arbitragem. E vou então passar a palavra para o Maurício Gon, que hoje vai entrevistar a professora Judite Martins Costa. Olá, hoje damos sequência à série de entrevistas organizadas pelo canal Arbitragem, de propriedade do dinâmico Lauro Parente. É com enorme prazer, satisfação e privilégio que hoje temos conosco um dos ícones do direito brasileiro, em especial do direito privado. É um prazer ter conosco a professora Judite Martins Costa. O currículo vitae da professora Judite enche os olhos não só dos familiares, pais, filhos, irmãos e demais integrantes da família Martins Costa, mas também é admirado por amigos e profissionais do direito do Brasil e afora. A sua vasta produção jurídico-literária é conhecida por muitos daqueles que atuam não só no foro judicial, mas também no ambiente arbitral. E é com orgulho, então, que nós passamos essa conversa, essa entrevista, chamada aqui no programa Canal Arbitragem de Interviews. De fato, nesse mundo virtual, nós estamos, de fato, entre vistas virtuais, e eu já, ao cumprimentar a professora Judite, eu gostaria de começar pleonasticamente pelo começo. E perguntaria à professora Judite como, quando e por que optou pelo direito. E qual era a preparação à época? Bom, muito bem. Eu fico muito contente de estar aqui sendo entrevistada por você, Maurício, nesse tão dinâmico e tão útil para quem transita pelo universo arbitral, esse canal aí que foi pensado e é gerido, é comandado pelo Lauro Parente. Já respondendo à sua pergunta, eu tenho talvez um pouco de paradoxo, né? Você pergunta quando você optou pelo direito. E eu talvez deva dizer que eu não escolhi o direito me escolheu. E a ele eu cheguei por uma mistura de desejo, necessidade, acaso e oportunidade. O desejo, sempre quis trabalhar com palavras. Eu sonhava em ser crítica literária, trabalhar com filosofia da cultura. Aliás, eu continuo muito fascinada por essa área, não por coincidência. O livro que eu estou lendo justamente agora é Linguagem de Vida e Sociedade, que é uma história social da linguagem, do Peter Burke. Então, nesse caminho, aos 17 anos, a minha primeira opção foi a Faculdade de Letras. Mas aí, no meio do caminho, entrou a necessidade, ou então a racionalidade, né? Lá pela metade do curso, eu percebi que as oportunidades profissionais e remuneratórias que a Faculdade de Letras me oferecia eram escassas, basicamente de me tornar professora num país que sempre valorizou tão pouco, e talvez agora mais do que nunca, né, desvalorize os seus professores da área de humanas. Então, eu pensei que, dentre as demais profissões que lidavam com a palavra, o melhor caminho estaria na Faculdade de Direito. A essa altura, entra o acaso.
no ano em que eu decidi, então, fazer o vestibular para o direito, foi o último ano do vestibular não unificado, né, que era seccionado entre o pessoal das humanas e o pessoal das exatas, como se dizia na época. Mas o acaso foi que eu tinha um excelente preparo em português, em história e filosofia, que eram áreas em que no vestibular eram para as áreas de humanas, onde entrava o direito, né, ciências sociais aplicadas, eram bastante valorizadas, e isso me possibilitou passar no vestibular daquele que foi o último ano antes do vestibular unificado. Talvez tendo que, em um ano ou 6 meses, estudar matemática, física, química, que não eram oferecidas no curso clássico, que eu ainda fiz, eu não sei se teria passado no vestibular, né? E, finalmente, entrou a oportunidade. Eu tive, nos primeiros semestres, basicamente, professores muito bons. Então, a faculdade, mais ainda a profissão jurídica, vamos dizer, me capturou para sempre. Foi assim que eu cheguei aqui. Que bom, que bom. Isso é bom para todos nós do ramo do direito que essa opção tenha sido efetivada e que o direito, de fato, tenha lhe conquistado. Meu pai costumava dizer, aliás, quando meu pai formou-se também em advocacia, em direito, e não exerceu a profissão. E ele costumava dizer, e já falecido, ele costumava dizer que bastava, na época dele, formar-se em direito para já ter uma profissão assegurada, um espaço na sociedade assegurado. Quando eu me formei, também no século passado, não só bastava formar-se, mas também buscar um curso de pós-graduação. Hoje, percebe-se que não apenas formar-se um curso de pós-graduação, mas também, quem sabe, o conhecimento de uma língua estrangeira e também a busca da especialidade. Essa procura, essa busca por uma especialidade logo cedo, para fim de encontrar o seu espaço na carreira profissional, não está deixando os profissionais, e aí, de forma geral, em especial aqui na nossa conversa, os profissionais do direito, como pianistas de uma nota só? Em outras palavras, a cultura geral está perdendo o seu espaço neste momento? Eu concordo completamente com a sua avaliação, Maurício. Eu acho que é isso que está ocorrendo, em grande parte, e isso não é bom, porque, principalmente no direito, nós precisamos de pessoas que saibam pensar, que não vivam aprisionadas na caixinha de uma nota só, né? E por que isso? Porque hoje tudo em nossas formas de vida, desde a nossa vida pessoal até a vida profissional, está, de certa forma, aprisionado na lógica do algoritmo, né? Eu costumo dizer aos estudantes que hoje chegam à universidade, que eles estão muito habituados e sabem fazer isso com uma maestria fantástica. Eles estão muito habituados a procurar palavras, mas eles não sabem ler, eles não sabem juntar as palavras, eles não sabem refletir sobre o sentido das palavras, né? Há uma verdadeira massa de aculturados, quase que, eu diria, criaria uma categoria nova ao lado dos analfabetos funcionais, dos analfabetos culturais, não é? Alguns até com título de doutor, que sabem só reproduzir o pensamento alheio, mas que não sabem pensar. Eles são destituídos, vamos dizer assim, de equipamentos intelectuais, daqueles equipamentos intelectuais que permitem a crítica, a inovação, a criatividade, não é? E isso não é nada bom para as profissões jurídicas. O direito é múltiplo, é vivo, é complexo. Né? Uma pessoa com uma formação unidimensional, com experiências monocentradas, pode até ser um bom técnico em determinada área, mas jamais será um bom jurista, né? Então, eu acho que o profissional que hoje teria aptidão para se destacar, né,
é aquele que tem o olhar afinado para perceber no todo o detalhe que escapa aos demais, não aquele que está habituado ou que está treinado, melhor dizendo, apenas a ser o especialista do detalhe. Essa é uma perda que os responsáveis pelas instituições de ensino deveriam estar preocupados, se não estão. Nessa linha, professora Judite, a inteligência artificial que muito se discute hoje, muito se debate hoje, a senhora acha que, independentemente, eu sei que essa é uma, vamos dizer, é uma evolução, mas aliás, nem sei se é uma evolução ou uma involução, mas de qualquer forma é uma realidade em função dos avanços tecnológicos. A senhora acha que a inteligência artificial conseguirá substituir o exercício criativo da arte da advocacia e mesmo da arte de julgar? É interessante essa pergunta, porque quando eu entrei na faculdade, o grande debate daquela época era informática e direito. Eram vários os livros que saíam, né, e com um pensamento assim, um pouco utópico, que bastava pôr tudo na máquina, a máquina daria soluções e tal. E eu vejo que passaram 40 anos e, de certa forma, nós renovamos esse debate. Claro que renovamos hoje, sabendo muito mais sobre as potencialidades absolutamente estrondosas da inteligência artificial, né? Mas a minha resposta continua sendo não. Acho que não só há uma área no direito que vai para além do preparo intelectual, que é a área mesmo da sensibilidade, não é? Desse olhar afinado que eu falei há pouco, para pegar o detalhe, aquilo que não está na linha de montagem, não está na regra, como também o uso da inteligência artificial nos tribunais tem que ser feita com muito cuidado. Há pouco tempo eu estava estudando essa problemática do robô, enfim, o uso, eu diria até alarmante, que tem sido feito em nossos tribunais, nos tribunais superiores, no Supremo, no STJ, em outros tribunais estaduais, e me deparei com um artigo que dava conta de uma pesquisa feita aí nos Estados Unidos sobre um julgamento célebre. Eu agora não vou lembrar o nome das partes, né, porque já faz alguns meses que eu li, mas mostrava todos os vieses que informam, não é? Ou que informaram aquele julgamento. O réu tratava-se, evidentemente, de um negro, com baixa formação cultural, etc., etc., e a máquina, o algoritmo estava preparado, não é, justamente para penalizar pelos seus vieses vamos dizer, de racismo, não é? De não igualitários. Não é? Olha, hoje a Folha de São Paulo traz na capa isso. A grande maioria dos condenados no sistema prisional brasileiro sem culpa, condenados por erro já comprovado, são jovens negros. Né? Uhum. Bom, se a inteligência humana faz isso, se nós humanos somos cheios de vieses, mas nós temos o dever e a capacidade mesmo de rever os nossos vieses, de fazer autocrítica e corrigir erros. Eu fico com um pouco de medo, não que a máquina não possa ser programada para rever os seus erros, mas que, pelo fato daquilo ter passado por uma inteligência artificial, venha recoberto de um suposto cientificismo, não é? Como se o algoritmo não tivesse viés, e eu acho que tem. Então, aí, isso é uma área que requer muita reflexão, muita prudência, não aderência ao novo só porque é novo, mas realmente um amadurecimento, não é, sobre os desvios que isto pode conduzir. Muito bom. E dentro dessa ideia da cautela, a sedução do novo por ser novo, vamos dar um passo para trás, porque ao dar um passo para trás, eu tenho comigo que nós daremos vários passos para frente.
a questão da literatura. E aí, voltando um pouco ao tema que nós começamos, e dentro dessa, nós estamos fazendo aqui uma espécie de um warm-up, se a senhora me permitir, antes de entrarmos no aspecto especificamente da arbitragem, a importância, o que eu quero lhe perguntar é a importância da arbitragem a importância da literatura para o profissional do direito. A senhora acha que também no século XXI, 2021, ainda a senhora recomenda aos alunos, aos estudantes, aos advogados, que não deixem de apreciar, de ler e de se aprofundar na literatura, não apenas nas obras jurídicas? Eu agradeço muito pela pergunta, porque, de certa forma, com ela, você une as minhas duas pontas, né? Eu já revelei aqui que eu comecei pela área de letras, bom, depois acabei no direito. Eu acho que sim, é absolutamente fundamental, e cada vez mais fundamental, o hábito, eu nem diria o estudo, eu diria o hábito da literatura para o profissional do direito. Primeiro, porque a literatura, ela redireciona o olhar sobre o mundo e sobre nós mesmos, né? Ela, de uma certa forma, as obras literárias, elas são testemunhas, elas confrontam perspectivas, elas provocam, elas conduzem a outros universos, né? Permitindo que nós percebamos as imagens, os clichês que estão no imaginário coletivo, inclusive no imaginário dos juristas, né? Eu costumo dizer que a literatura não é um espelho, ela é um instrumento óptico que não apenas reflete, né, mas ela nos dá um testemunho de volta. Talvez ela seja uma espécie de espelho de Medusa, não é, da mitologia grega, que espelha e revela aquilo que não se veria de um outro modo se nós olhássemos só para a realidade, não é? Eu lembro que no mito grego, o horror da própria figura se revelou a Medusa naquele escudo brilhante do Perseu, não é? Mas que era um espelho ovalado. Eu acho que assim também a literatura nos revela o absurdo da condição humana, também a sua beleza, não é? E compreender a condição humana, seu absurdo, sua beleza, seus conflitos, talvez seja a mais importante porta de entrada para compreender o direito, né? Porque nós não precisamos só estudar o direito, nós temos que, basicamente, compreender o direito. Quais são suas funções, quais são os seus limites, como se pode dar a sua atuação. Eu gosto muito dessas observações, não só estudar o direito, mas compreender o direito, e ao compreender o direito, sendo ciência humana, compreender, entender as pessoas, e compreender a diferença das pessoas. E aí, entrando um pouco na arbitragem, a arbitragem, ela é, naturalmente, ainda que falemos na nossa conversa aqui arbitragem doméstica, ela tem um viés natural da arbitragem internacional. Ao entender, ao estudar literatura, ao abrir a cabeça de uma forma cultural, o advogado, o árbitro, o profissional que atua em arbitragem tem condições de entender, inclusive, comportamentos das partes, de seus advogados e dos seus companheiros de tribunal arbitral, em função exatamente daquele background adquirido, conquistado através de algo adicional à ciência do direito. Concordo plenamente com a importância da literatura para todas as pessoas, em que pese hoje em dia se fala muito da chamada especialização a todo custo. Eu queria, essa sua observação é muito interessante porque ela leva a um termo comum, tanto ao direito quanto à literatura, que é comparação, né? A pessoa que vai atuar numa arbitragem internacional, ela deveria, idealmente, ser uma pessoa com um bom preparo, não só teórico, mas basicamente metodológico,
de direito comparado, né? Que não é só comparar a lei daqui e dali, mas é realmente compreender culturalmente o que vem por trás, o que vem por baixo, né, daquelas normas, daquelas leis, qual é a mentalidade ali encerrada. E a literatura, ela viabiliza isso. Eu acho que um estudo interessantíssimo é o estudo entre direito e literatura, justamente porque viabiliza, não é uma análise estruturada na compreensão das diferenças. Nós temos que procurar muito mais a diferença do que a semelhança, né? E eu acho que esse é o melhor rumo, né? É compreender como é que funciona a mentalidade de um inglês, ou de um alemão, ou de um americano, ou de um boliviano, enfim, que muitas vezes vai usar a mesma palavra, mas vai tratar de um conceito completamente distinto, né? Eu costumo brincar com a palavra mora. Para o direito português e para o direito brasileiro, nós usamos a mesma palavra, mora, né, como efeito do inadimplemento relativo de um contrato. Só que para os portugueses, mora significa uma coisa, para nós outra. Não é exatamente a mesma coisa. Então, mesmo quando as palavras são iguais, na mesma língua, no mesmo idioma, há diferenças entre um e outro. Se a gente não consegue perceber essas sutilezas, fica devendo. É verdade, é verdade. O advogado espanhol, também um grande arbitralista, Bernardo Cremades, ele diz que a arbitragem internacional não é arbitrar em outro foro, não é apenas arbitrar ou advogar em outro foro, é muito mais do que isso. E aí, e também pegando um pouco a sua observação, a forma, o reasoning de um advogado common law, ele nasce através do método indutivo e não do método dedutivo, como convencer. Então, o fato de ser um extraordinário advogado num ambiente jurídico ou ambiente judicial não significa dizer que este advogado vai ser um extraordinário advogado perante um tribunal arbitral composto por julgadores cuja mentalidade, cujo aspecto cultural, aspecto de processamento da sua razão, seja diferente daquela que ele está habituado. Deixa eu lhe perguntar, já que nós entramos no tema arbitral, deixa eu lhe perguntar também como a senhora iniciou, como deu os seus primeiros passos na arbitragem? E o que era importante naqueles dias e o que mudou, se é que mudou alguma coisa lá para cá? Também quase que como ocorreu com o direito, eu não procurei arbitragem, mas eu a encontrei. E encontrei de uma forma curiosa, porque não foi estudando arbitragem, não foi me tornando árbitro. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em arbitragem, quer dizer, que eu atuei, já tinha ouvido falar, obviamente, mas que eu atuei em arbitragem foi como parecerista. E, de certa forma, como ocorreu em outras ocasiões da minha vida, se deu pelo inverso, né? Eu comecei pelo cume e depois eu desci para a planície. Eu comecei numa arbitragem internacional importantíssima, como expert witness, e de uma hora para outra eu tive que mergulhar naquele mundo, né? E foi realmente muito interessante, muito fascinante, porque quase que num tempo recorde, assim, eu tive que comecei a perceber as diferenças entre aquilo que eu estava vivendo e um processo judicial comum, enfim, como eu vinha habituado. Depois disso, alguns anos depois, essa foi uma experiência, vamos dizer, isolada, mas depois disso, lá por já 2009, por aí, é que eu comecei a ser indicada como árbitra, comecei a participar de congressos, não é? Lembro que foi um convite da Eleonora Coelho para um congresso do CEBAR, fui apresentar um trabalho sobre hardship, né, um tema que hoje continua ainda na primeira plana aí da preocupação de todo mundo, e então comecei a atuar também como árbitra, já vinha atuando como parecerista em arbitragens domésticas. Né? Isso, eu diria assim, então, eu ainda peguei um pouquinho do fim daquela primeira leva
da arbitragem brasileira, não é? Da arbitragem doméstica brasileira. E aí eu tive imensos professores, né? Luiz Olavo Batista, José Emílio Nunes Pinto, o professor Magalhães, né? Bom, aí a professora Selma Lemos, enfim. Então, eu tive ainda um contato assim, muito bom, muito intenso com esses grandes árbitros, e depois venho acompanhando essas mudanças que têm ocorrido na arbitragem, que decorrem da sua expansão, não é? Aquela velha lei da relação entre quantidade e qualidade também se vê aqui na arbitragem, como em tudo na vida, né? Então, na medida que a arbitragem vai se expandindo, ela vai se transformando. Né? Perfeito, perfeito. Nessa migração, então, atuação judicial, parecerista, para uma atuação mais específica como árbitra. Hoje, então, a senhora tem já uma boa experiência como árbitra em arbitragens domésticas, arbitragens internacionais. O que, dentro da sua análise, da sua visão, experiência, quais são as características de um bom árbitro? Bom, eu não quero descrever aqui o que seria para o Ronald Dworkin, né, o seu juiz Hércules, mas eu diria assim que seriedade, primeira característica, isso é honestidade intelectual, correção ética. Esses são os dois grandes pilares. Não são os únicos, né? De um árbitro se exige temperança, firmeza de caráter, dedicação ao trabalho e percepção dos próprios limites, né? Acho que a temperança é muito importante de qualquer pessoa que julga, que tem a função de julgar. Dar conclusões apressadas, né? Deixar que o trabalho desenvolvido pelas partes realmente forme seu convencimento, afaste vieses, né? Firmeza para se afastar de pressões externas na disputa que foi chamada para decidir, e, evidentemente, capacidade técnica, tem que conhecer direito e tem que estudar sempre, né? Então, eu acredito que, talvez sintetizando, né, a rigor intelectual, cultura, correção, também chamada de probidade, contenção, né, ou temperança, e curiosidade para aprender sempre, são as qualidades exigíveis de um árbitro, porque os casos levados à arbitragem, é o que me diz a minha experiência de árbitra e mais com parecerista, eles costumam abrir mundos, né, que nós... muita gente me pergunta, puxa, para fazer um parecer, você deve ter todas as matérias já estudadas. Não é verdade. Cada caso que chega, eu tenho que, às vezes, sair comprando livros, né, para me dedicar, para estudar, para aprender sobre aspectos que eu não conhecia. Então, eu acho que isso aí é que forma aquele mix, né, que tece a confiabilidade do árbitro. Essa é uma das belezas da arbitragem. Eu costumo dizer que eu aprendo sempre com todas as arbitragens que eu atuo, sejam elas domésticas, sejam elas internacionais, é sempre um aprendizado, o que torna justamente a arbitragem um instituto extremamente belo, dinâmico e instigante. Deixa eu lhe perguntar um ponto mais específico sobre a questão do árbitro, que vem a ser um tema até debatido com mais frequência nos últimos dias, o dever de revelação. A lei brasileira lá estabelece que pode ser, acho que no artigo 13, que pode ser árbitro aquele que goza da confiança das partes. E, evidentemente, para gozar da confiança das partes, é preciso que tenha as características que a senhora acaba de mencionar. E ao árbitro é preciso, antes de aceitar a sua função, ele tem o dever de revelar qualquer fato que possa denotar dúvida justificada com respeito à sua
imparcialidade, independência, etc. A minha pergunta é, até onde vai o dever? Nós sabemos que temos também, hoje, guidelines internacionais e tudo mais, mas até onde vai o dever do árbitro nessa questão da revelação? E se há algum papel importante por parte da instituição arbitral ou mesmo das próprias partes? Qual é a reflexão que a senhora tem sobre esse tema? Esse é um tema central, que nós precisamos ainda refletir e produzir conhecimento sobre ele. Mas, em linhas muito gerais, eu diria o seguinte: o dever de revelação do árbitro, ele se concretiza no espaço que vai entre o dever do árbitro e o ônus autoinformativo da parte, né? Tudo pautado por um estándar, que é o estándar da razoabilidade. O árbitro deve fornecer toda a informação que estiver sob o seu controle razoável e que razoavelmente possa vir a comprometer a sua isenção. Isso é a dúvida justificada, né? Isso é um lado. Há o outro lado. Por isso que eu digo isso, a resposta correta está na equação entre esses dois lados, né? Do outro lado, há um ônus jurídico para a parte. E veja que a noção é de ônus e não de dever. O que significa a noção de ônus jurídico? Essa noção que entrou na ciência jurídica por força de esforços analíticos relativos à distinção entre categorias fundamentais das situações jurídicas, né? Direito subjetivo, faculdade, potestas, dever, obrigação, sujeição, ônus, status e situações jurídicas, né? Há uma distinção que diz o seguinte, que há normas que determinam um comportamento como pressuposto de uma determinada situação favorável para o sujeito ao qual aquela norma se dirige, criando a seu cargo um ônus. Ele tem um ônus de iniciativa, de impulso processual, de defesa, de impugnação, etc. Então, o não atendimento desse ônus pelo sujeito a quem aquele ônus é atribuído, ela comporta a perda, comporta a preclusão, a decadência de determinada posição jurídica que lhe ou que lhe seria, em tese, favorável, né? Por que isso? Porque o direito sempre está resolvendo conflitos de interesse, né? Então, nesse caso do ônus, o direito intervém com essa categoria, estabelecendo um conflito de interesse do mesmo sujeito. Se ele quiser que o seu interesse prevaleça sobre o outro, ele é obrigado a sacrificar o interesse próprio e agir, né? Então, o ônus jurídico, ele impõe a necessidade de agir para a defesa do interesse da própria parte. O não atendimento do ônus pelo titular do direito onerado, né, não é inadimplemento, como seria de um dever, mas é a perda de uma posição que ele tinha. Ora, o que nós temos visto em alguns casos é que é atribuído ao árbitro um dever de onisciência e de uma memória infindável, né, sobre toda a sua vida pregressa, e as partes que, se quiserem utilizar isso oportunisticamente, parece que estão livres para utilizar, não é, como um instrumento não correto de defesa processual. Quando nós esquecemos que as partes têm, sim, o ônus de autoinformação, e isso é um ônus jurídico. Se não satisfizerem esse ônus, elas perdem a determinada posição. Isso de modo geral. Do ponto de vista das câmaras, acho que é cada vez mais importante que as câmaras forneçam guidelines, forneçam estándares, porque, do contrário, isso tudo ficaria numa zona muito, muito insegura, não é? Muito apta a ensejar o oportunismo na arbitragem. Portanto, acho que as três figuras que atuam na arbitragem têm posições diferentes, né?
O árbitro, sim, tem dever, no sentido mesmo técnico da palavra dever. Ele deve examinar com a maior presteza e honestidade possível aquilo que pode suscitar uma dúvida razoável a respeito. Veja o razoável aí como é importante, não é? Uma dúvida fundada, não é qualquer dúvida sobre qualquer coisa. A parte tem o ônus, sim, de buscar informação e não tirar do bolso do colete na última hora que perdeu, né? E vai dizer, não, mas lá atrás eu ouvi isso, ouvi aquilo. Bom, isso não é possível, não é admissível, não é correto. E as câmaras têm esse papel auxiliar da maior importância, que é fornecer parâmetros, porque com essas palavras tão vagas, não é? Como confiabilidade, confiança, etc., elas precisam ser concretizadas com base em certos parâmetros, e acho importante essa atividade, que, aliás, tem sido, ao que é do meu conhecimento, tem sido feita. Muito bom, muito bom. Inclusive, tem algumas instituições, professora, elas solicitam, quando o demandante ingressa, protocoliza a sua demanda de arbitragem, iniciado a constituição do Tribunal Arbitral, a própria instituição pede às partes que indiquem, façam um rol de empresas, eventuais empresas coligadas, subsidiárias e potenciais testemunhas, a fim de que os árbitros, então, eles possam aferir, antes da confirmação, possam aferir se naquele rol de pessoas, sejam jurídicas ou mesmo físicas, haja alguma dúvida justificada que possa, eventualmente, aí, macular a sua atuação a ponto de evitar mesmo a constituição do Tribunal Arbitral. Mas esse é um tema, eu costumo dizer, esse é um hot topic. Ele foi, é e sempre será um hot topic no campo da arbitragem, porque, em última análise, está se falando dos decision makers, está se falando dos julgadores que daí advirão. Se eu puder passar um pouco sobre o momento atual da arbitragem brasileira, e para tal eu gostaria de fazer aquilo que eu sempre faço, um resumo sobre o histórico da arbitragem nesse quase quarto de século de vigência da Lei 9.307. Então, eu costumo colocar que nós dividimos a arbitragem no Brasil dentro da fábula dos 6 E's. Então, o primeiro E é a fase exclusão, antes de 96, e aqui eu não entro no mérito da presença do compromisso no Código Civil antigo e mesmo lá para trás. A fase expectativa, que é justamente o momento em que alguns artigos da lei de arbitragem foram objeto de uma arguição de inconstitucionalidade perante o STF, então que vai de 96 a 2001. Aí um terceiro E, a fase de expectativa internacional, quando esperava-se que logo em seguida, como de fato ocorreu, o Brasil ratificasse a Convenção de Nova Iorque, o que se deu em 2002, uma fase de expansão a partir daí, seja do campo internacional no campo doméstico, de 2002 a 2008, o judiciário já estava recepcionando temas arbitrais. A fase de explosão de 2008 a mais ou menos 2015, e a sexta fase, o sexto E, a fase esquisita. Que essa fase esquisita, no sentido mais lusófono da expressão, é um momento que hoje se vivencia no Brasil, que é uma judicialização maior dos casos de arbitragem. E a minha pergunta para a senhora, então, é, em função dessa judicialização, nós estaríamos vivendo no Brasil uma crise do sucesso? Eu acho que a gente pode partir da palavra crise, mas não sei se é a crise do sucesso e não sei se é mesmo uma maior judicialização, porque nós temos que comparar sempre os dados da judicialização, né, com o número de arbitragens. Eu não tenho essa estatística, então não poderia afirmar. Mas vamos pensar em termos de crise. Eu acho que sim, crise
já tinha referido antes a crise do crescimento, né? E acho que essa crise do crescimento ela se revela muito pelo modo como o árbitro modelar, digamos assim, ele é percebido socialmente e ele se percebe a si mesmo, né? Houve a primeira grande geração, aliás, está muito interessante num estudo feito pela doutora Adriana Pucci, num livro há pouco publicado em homenagem ao Dr. Zé Emílio Nunes Pinto. Mas, então, ali ela relata que a primeira geração, até os anos 70, era dos grandes homens, né? Homens velhos, old men, não, e não por acaso men, porque era uma carreira de homens, né? Eram profissionais que se destacavam nas suas carreiras, como acadêmicos, como advogados, como ex-juízes de tribunais superiores, etc. Né? Então, todo esse background, toda essa posição política e profissional que lhes antecedia servia de garantia de independência e imparcialidade. Né? Já nos anos 90, nós vemos um outro modelo, o árbitro, que ela chama de árbitro tecnocrata, né? Onde a expertise técnica sobre o procedimento arbitral, o conhecimento nas regras, não é? Passa a prevalecer, quer dizer, de certa forma se abandona ou passa para um segundo plano a ideia de que o árbitro deve ser um profissional de renome, como um conhecedor do direito material, inclusive, né? E se passa a depositar mais confiança no conhecimento acumulado sobre os aspectos técnicos, as tecnicalidades da arbitragem. E ela diz o seguinte, que a partir de 2010, 2015, nós vamos chegar a uma outra geração, uma outra percepção social, que são os managers, né? Se passa a exigir do árbitro uma competência para organizar o procedimento arbitral. O árbitro passa a ser visto como um gestor da arbitragem, um administrador de disputas, muito mais do que um jurista, né? E a questão que está implícita na sua pergunta é se isso basta, e eu penso que não. O David Rivkin, escrevendo sobre os paradigmas, ele defende que se retorne a um modelo quase medieval, vamos dizer assim, de inspiração medieval, do velho da cidade, né? Na Idade Média Europeia, e acho que ainda existe até hoje em algumas cidades, né, esses tribunais populares, as pessoas levavam as suas disputas a um terceiro porque ele era um homem sábio, era uma pessoa sábia, homem ou mulher, que tinha sabedoria, experiência, senso de justiça e, portanto, era merecedor da confiança das partes. Então, é um modelo, vamos dizer assim, mais minimalista da arbitragem, né? Bom, diante desses modelos, eu acho que sim, nós estamos vivendo a era dos managers, né? Os gestores do procedimento, muito mais do que dos juristas, né? Mas acho que isso não basta. Eu acho que a confiança no modelo de uma pessoa que talvez não domine todas as tecnicalidades da arbitragem, mas domina o direito, né? E tem um respaldo ético importante, ela seria importante para que a arbitragem não se transformasse num espaço de chicanas, de ausência de ética, de uso de qualquer meio para vencer uma causa, na falta de espírito de colaboração entre seus protagonistas, né? Porque se isso acontecer, a arbitragem estará negando as suas próprias origens. E penso que isso não será bom. Muito bom, muito bom. A senhora mencionou em gestores, então. Esse é o momento em que nós estamos, vamos dizer assim, vendo vamos dizer, a figura dos gestores da arbitragem, e aí eu lanço um pouco a nossa conversa dentro do processo arbitral propriamente dito. E recentes alterações em regulamentos institucionais sempre priorizam, ou pelo menos visam, ao binômio maior eficiência, ou seja, menor custo e também um tempo mais razoável, sempre respeitando-se os princípios fundamentais, o devido processo, o contraditório, etc.
Nessa busca pelo devido processo, há críticas hoje, num contexto internacional, essa fidelidade excessiva ao due process, ao devido processo, que tem sido rotulado ou chamado como um due process paranoia. Como a senhora vê um meio termo entre vamos dizer, o respeito inerente ao devido processo em função de uma atividade adjudicatória, também com essa busca cada vez maior de uma eficiência, menor tempo e menor custo? Como enfrentar determinadas situações que, sob a ótica do árbitro, possam configurar táticas heterodoxas dentro do processo arbitral? Também aqui a resposta não é simples, não é? Porque a linha média, a linha da razoabilidade, ela vai trafegar entre esses dois extremos, não é? Um extremo de uma excessiva firmeza, quase que cega a distrição a procedimentos, né? Regras procedimentais, e de outro, há uma flexibilidade que também não pode ser excessiva. Eu tive grandes e valiosas experiências nas minhas primeiras arbitragens, quando ainda atuei como coárbitra em arbitragens presididas por pessoas de uma geração ainda anterior à minha, e que, portanto, vinham daquele primeiro modelo de árbitro que há pouco eu referi. E eu vi coisas que me espantavam, no melhor sentido da palavra, positivamente, não é? Pelo abandono da forma, não é? E uma linha assim, direta à substância. Não, pera um pouquinho, isso aqui é um procedimento que nasceu por vontade das partes, vamos botar as partes aqui, e agora as partes vão conversar e chegar. O árbitro então funcionava como um facilitador do entendimento entre as partes. E isso me impressionou muito, e foi um dos motivos que me fez aderir à arbitragem. Hoje isso, infelizmente, está se perdendo, e de novo, volto, não é bom a perder. Nós precisamos, pensando sempre no árbitro ideal, né? O que nós precisamos é de um mix entre firmeza e flexibilidade, tailor-made, né? Não é uma coisa pré-formatada, porque cada arbitragem é única. Portanto, o ponto certo desse mix tem que ser visto, não abstratamente, mas em concreto, em relação àquela arbitragem. Né? Os elementos que nela estão envolvidos, elementos de confiança, criatividade para modular os procedimentos, né, de uma forma específica para o caso, mantendo, evidentemente, absolutamente íntegro o direito de defesa, um respeito total, não é, ao que as partes consentem, né, ou que as próprias partes propõem. Não é fácil, exige, como eu disse, criatividade, conhecimento, autoridade, confiabilidade. Todo aquele mix que faz que nós, na arbitragem, não tenhamos que nos ater a um livrinho, não é, chamado Código de Processo, que vai regular cada passo que nós damos. Não é fácil, mas exatamente por isso que é fascinante, e por isso que nós não podemos perder de vista as origens da arbitragem, afinal, por que ela existe? Né? Agora, se nós não damos, como árbitros, né, não damos andamento aos casos, estamos afogados em, sei lá, dezenas de casos, transformamos aquela atividade numa rotina um pouco burocrática, obviamente vamos precisar do livrinho. Esse é um ponto interessante, que o due process paranoia, e aí passando um comentário que a senhora colocou anteriormente com respeito à dedicação, à seriedade, às vezes a ausência de disponibilidade em função de um número excessivo de casos, etc., acaba induzindo, proporcionando ao árbitro com receio de
de ultrapassar etapas, uma atividade e se eu puder até usar uma expressão que a senhora mesmo utilizou, não foi que a senhora utilizou, mas utilizando o gestor, mas seria então uma má gestão, ou seja, uma atuação mais burocrática do árbitro, com receio de que o avanço no processo, na condução do processo, possa haver ou possa ocasionar uma violação do devido processo. Se nós migrarmos agora, na sua experiência na arbitragem internacional, ou como nós não temos no Brasil, na lei brasileira, essa distinção entre arbitragem internacional e arbitragem doméstica, então a minha pergunta é mais sobre arbitragem com componente internacional, que a senhora tenha participado, seja em arbitragens com sede no Brasil, ou com arbitragens com sede no exterior, ou com sede no Brasil, com partes estrangeiras, ou com um tribunal arbitral composto também por árbitros de outros sistemas jurídicos. A senhora, e também isso, voltando um pouco no início da nossa conversa, a senhora repara, ou tem reparado, constatado, na arbitragem internacional, enfim, são diferenças culturais, comportamentais, que deve ser destacado para aqueles que atuam na arbitragem internacional? Sim, mas deixa eu só antes voltar àquele ponto que nós vínhamos antes. Enquanto você falava, eu fiquei pensando, o fato de ter feito tanta coisa já na vida traz algumas experiências que são valiosas, não é? Eu, durante algum tempo, eu fui membro do Comitê de Bioética do Hospital das Clínicas aqui em Porto Alegre. E aqui, naquele momento, nós vimos, observando com preocupação, eu digo nós, os membros do comitê, que era um comitê interdisciplinar, com muita preocupação, uma mudança paradigmática que havia nos próprios advogados das instituições hospitalares, clínicas, etc. Portanto, os advogados médicos, né? Começou uma judicialização absurda, né, da atividade médica, e a partir daí, então, o médico, tendencialmente, ele deixa de se preocupar com a saúde do paciente, que é o dever dele, né, e que requer não só conhecimento técnico, mas dedicação e também criatividade, às vezes, em algum procedimento, para se preocupar em se defender. Ele passa a ter uma atitude defensiva, então ele não usa determinada medida que poderia ser boa para o paciente e, portanto, né, estaria implementando o seu dever principal como médico, que é de bem tratar o paciente, e passa a pensar, será que se eu adotar essa atitude, podem me pegar lá na frente num processo, uma indenização pelos danos? Isso foi um caos, né? É um caos, é uma completa inversão da ordem das coisas. E isso eu acho que é um alerta importante para ficar para nós que trabalhamos em arbitragem. Quando árbitro, nós deixamos de nos preocupar com as partes e passamos a nos preocupar em nos defender previamente de algo que pode vir a acontecer se houver lá uma imputação disso ou daquilo no futuro. Bom, dito isso, eu passo para a arbitragem internacional. Acho que sim, é a grande escola, né? E é o grande teste também. A grande escola, porque eu acho que na arbitragem internacional nós podemos nos dar conta, ou devemos nos dar conta, dessa profunda dimensão cultural do direito. Há uma metáfora do Paulo Grossi, o grande historiador florentino, italiano, né, em que ele diz que as nossas formas jurídicas são o cume de montanhas totalmente submersas, né? E a parte submersa da montanha é a cultura, é a história, enfim, é a mentalidade. Então, nós não podemos ver só os cumes, nós temos que tentar ver a montanha inteira. Tentar captar seja como árbitro, seja como advogado, seja como parecerista, tentar captar, né, qual o significado das normas, das palavras empregadas pela norma, dos comportamentos, né, para as partes. Ou para os árbitros que estarão julgando aquelas partes, né? Acho que também atuar em arbitragem internacional, ele exige, idealmente, uma formação cultural sólida, que vá para muito além
do arbitralismo, vamos dizer, que é o conhecimento técnico das regras, né? Mas que vá para o conhecimento cultural, que vá para o conhecimento do idioma, evidentemente, né? E que também, acho eu, que exige, do ponto de vista, vamos dizer, do método, a compreensão de o que é o direito comparado. O direito comparado não é eu citar uma lei estrangeira. Eu fico absolutamente doida, às vezes, quando eu tenho que avaliar alguma tese, né, sou chamada para bancas, etc., e tem uma parte lá, direito comparado, e o sujeito começa, direito inglês, direito francês, direito alemão, direito isso, direito aquilo, se explicar por que ele chamou aquilo lá, e o que tem a ver aquilo. Isso põe no Google o que se acha, o que está no código da Baviera, no código da Romênia, enfim, isso não importa. O que importa é conhecer o que está por trás das regras que estão naquele código e qual o significado das palavras ali empregadas e toda a mentalidade que é traduzida por aquele signo linguístico que é a palavra, né? Então, acho que esse todo faz parte de uma expertise em arbitragem internacional, fora a técnica das inquirições, né? Isso, como eu contei há pouco, foi o meu primeiro choque, e foi o meu choque sem mediação. Eu entrei direto nesse choque, sem saber de todo o resto, né? Naquela primeira arbitragem que eu participei, mas é uma escola espetacular, né? Ver as técnicas de questionamento, né? O bom advogado é o sujeito que sabe fazer boas perguntas, né? Não é o sujeito que sabe dar as melhores respostas, mas que sabe fazer boas perguntas, é um pouco como jornalista. Então, numa inquirição, um sujeito que sabe calar também, né? Sabe falar e sabe calar, e sabe observar, né? Sabe observar o que cada uma das falas, ou dos silêncios, ou das condutas vão significar no jogo de compreensão do que é aquela causa. Não é à toa, professora Judite, que uma das matérias mais importantes do curso de Direito no ambiente common law chama-se Evidence. Essa matéria, os estudantes de Direito aprendem justamente a arte da advocacia através da inquirição. Exato. E isso, sobretudo, porque, e aí falando mais especificamente do ambiente norte-americano, em função da existência do júri para casos também na órbita civil. Então, é uma atuação que nasce, que brota das universidades, exatamente como, quando e o que perguntar, seja no âmbito da chamada inquirição direta e, sobretudo, no âmbito do contra-interrogatório ou do chamado cross-examination, que tem já ingressado na esfera, ou tem ingressado na esfera arbitral brasileira. Deixa eu lhe perguntar, com respeito a esse tema da boa apresentação na tomada de provas em arbitragem, sobretudo arbitragem internacional, mas também isso vale também para arbitragem doméstica, ou quais são as vantagens e desvantagens, ou melhor dizendo, até quais são os desafios das chamadas audiências virtuais para advogados e árbitros, no que se refere à atenção, no que se refere à concentração, no que se refere ao exercício do poder de convencimento dentro desse momento virtual que hoje vivemos e que possivelmente, mesmo passada a fase pandêmica, é possível que permaneça pelo menos numa forma híbrida. Quais são esses desafios na arte do convencimento? Bom, eu acho que nós estamos todos aprendendo, não é? Eu, pelo menos, me sinto assim. Eu diria que há 1 ano e meio atrás eu daria uma resposta muito mais firme do que a que eu posso dar agora. E muito mais arrogante, porque baseada na ignorância e não na vivência que eu tive nesse 1 ano e meio. Exatamente 1 ano e meio atrás, em março de 2020,
Eu fui inquirida como testemunha numa arbitragem por via virtual. Foi a primeira, logo depois do dia 20 de março, quando não se podia mais fazer reuniões. E correu tudo, acho eu, muito bem, mas já tive casos, eu tenho um caso que eu sou árbitra, que as partes não querem fazer no modo virtual, exigem a presencial, Então, eu diria, acho que isto veio para ficar. Talvez não seja, porque, enfim, tem inúmeras vantagens, tem vantagem de tempo, tem vantagem de custo, mas acho que nós, de novo, aí vamos ter que ter uma pontada de flexibilidade, porque é importante o contato físico, naquela tensão numa sala de audiências, quando se está inquirindo uma testemunha, tudo que não é dito, o jogo de olhares, de hesitações. Bem, se isso for possível de transmitir virtualmente, ótimo. Se não for possível, nós vamos ter que parar e repensar, quer dizer, em qual momento é necessário mesmo uma audiência presencial, em qual momento é dispensável, porque se trata de um ato mais rotineiro, enfim. Mas, como eu disse, eu hoje estou com muito mais incerteza do que eu tinha 1 ano e meio atrás, quando minha coisa me parecia muito simples. Eu estou vendo agora que não é tão simples quanto eu pensava. De fato, eu inclusive, atualmente eu estou como árbitro único numa arbitragem. Ela é absurdamente internacional, vamos dizer assim. Então, tem partes na Califórnia, em Nova York, advogados em Londres, advogados em Beijing, e até para determinar o horário da audiência é um desafio enorme, porque alguém vai começar de madrugada ou terminar de madrugada. E existe também percepções, percepções, Isso é uma coisa um pouco do Pirandello, Assim se lhe parece. Então, percepção de que fazer um contra-interrogatório de uma pessoa-chave dentro de um comportamento cultural à luz do advogado da parte contrária virtualmente mais desfavorável para a parte, etc. Então, existe uma série de reflexões, ou pelo menos de componentes que acabam integrando esse desafio. No campo da própria atuação virtual, nós sabemos, ela cansa mais, você não tem... Então, o uso da palavra deve ser feito por aqueles que dela se utilizam de forma mais dinâmica, de forma mais coesa e mais concisa, melhor dizendo. Professora Judite, se pudermos, e aí nós já estamos, infelizmente, nos aproximando do começo do fim, mas eu gostaria de ouvir também alguns comentários da senhora com respeito à mediação. Sobretudo dentro desse momento, também fruto do momento pandêmico, fruto de maior acirramento, de maior surgimento, o recrudescimento dos conflitos. A mediação, a senhora acha que poderá ou pode exercer um papel mais importante, ou pode ter o seu lugar ao sol no Brasil, se comparado com a sua atuação mais módica até aqui? Eu acho que sim, e seria uma importante mudança cultural até para o brasileiro, E por que a minha resposta, assim, entusiasmada e afirmativa? Nesses tempos da pandemia, nós aprendemos uma coisa, pelo menos eu aprendi, que as soluções tipo tudo ou nada, em momentos de grande instabilidade, elas nunca são boas.
no momento que nós estamos vivendo, que é realmente da maior instabilidade, nenhum de nós aqui pode programar a viagem para daqui a um mês com tranquilidade, né? Eu, pelo menos, não me sinto capaz. Minha vida está toda assim, o que eu posso fazer essa semana? O que eu vou resolver essa semana? Porque eu não sei se vem terceira onda, como é que estarão os aeroportos, enfim, né? Então, como nós vivemos em todos os setores da nossa vida, seja, se nós olharmos para o mercado, para a economia, seja em nossas vidas pessoais, num momento da total instabilidade. Ora, num momento de instabilidade, qualquer decisão assim que irreversível não é boa. Então, todas as decisões que nós pudermos tomar por passos, vê como é que fica o cenário, né? Depois avança mais um pouco, ou não avança, e assim vai indo. Então, a ideia de um escalonamento ou de meios escalonados de se chegar a uma solução me parece muito bom. E aí entra a mediação, não é? Como um grande instrumento em busca de um consenso ou de uma etapa, mesmo que a mediação não feche as portas, ela deixa a porta aberta para, se for o caso, vá-se chegar a uma arbitragem ou uma judicialização, não importa, né? Mas uma solução mais definitiva. Portanto, eu acho que sim, é o grande momento da mediação, dar o salto, né? Dar o salto que vem andando, né? Mas agora talvez seja o momento não só de um passo, mas de um verdadeiro salto em termos da sua expansão e da adoção como prática, né? Seja na renegociação de contratos, eu digo, a renegociação de contratos, faz a renegociação, mas deixa a porta aberta se é um contrato de longa duração. Deixa a porta aberta para vir renegociar mais uma vez, né? Porque está tudo muito, muito movente. É interessante. Tem instituições arbitrais, inclusive, que estimulam, até do ponto de vista pecuniário, em função de taxas de registro, devolução, etc., estimulam a mediação. Percebo também que as partes, durante a arbitragem, estão mais suscetíveis à mediação, e acredito que também é um momento que poderá aí representar maior utilização deste método. Aliás, tem uma expressão aqui nos Estados Unidos que eu achei até um pouco pleonástica e que vai muito num tema muito caro para a senhora, que é a boa-fé. Aqui utiliza-se muito a expressão good faith mediation. Quando para mim, o ir para a mediação implica já uma boa-fé. Mas a expressão good faith mediation, ela está presente em contratos e também em regulamentos e na postura do próprio mediador, quando inicia a mediação, etc. Eu acho até que é uma frase... cheguei à conclusão que não é pleonástica, mas sim uma frase bem adequada. Eu gostaria de terminar, e sempre com um gostinho de quero mais, usando uma expressão mais coloquial, fazendo uma pergunta para a senhora, aliás, unindo duas perguntas. Primeiro, uma espécie de visão para o futuro, ou até uma espécie de uma bola de cristal, vamos dizer assim, dessa evolução, desse desenvolvimento da arbitragem, o que a senhora espera aqui no sentido não apenas de desejo, mas o que a senhora imagina que pode acontecer no futuro, daqui 5 anos, se nós voltarmos a conversar, e aí eu já pergunto para o Lauro, peço permissão ao Lauro para que possamos repetir essa entrevista daqui 5 anos, ou quiçá em menor tempo, o que a senhora acha onde estaremos, para onde vamos daqui 5 anos, nos métodos extrajudiciais de solução de conflitos de uma forma geral. E, por fim, um conselho, uma opinião para a geração mais jovem de advogados que busca entrar na arbitragem. Bom, eu não sou muito boa em bolas de cristal, então eu não sei se a minha resposta, eu vou misturar o meu desejo com uma avaliação, vamos dizer,
racional e muito desprendida da minha subjetividade, não é? Sobre o futuro da arbitragem. Mas como todos os momentos de mudança paradigmática nós estamos vivendo, já chegamos a essa conclusão, é um momento delicado, porque se a tendência for ir por uma alternativa, isso pode levar a um reforço da arbitragem. Se for por outra, pode levar a um enfraquecimento. O enfraquecimento pode vir até com a expansão, mas será um enfraquecimento do Instituto da Arbitragem, não é? Então, esse é um momento que, no meu modo de ver, exige de todos nós, exige das câmaras uma atividade boa de fortalecimento da arbitragem, de oferecimento de bons parâmetros éticos e comportamentais, né, para as partes que atuarão, para os sujeitos, melhor dizendo, que atuarão na arbitragem. Exige dos advogados que realmente se atenham, não precisa ir muito longe, basta ir ao Código de Conduta da OAB, né? Para não transformar a arbitragem naquilo que ela não deve ser. E, evidentemente, exige dos jovens também, que vão ser os árbitros do futuro. Eu tenho tido a sorte de ter no meu escritório estudantes da Faculdade de Direito da URGS absolutamente imersos na arbitragem. E eles acabam se tornando, depois, presidentes, ou, enfim, integram na diretoria da ABARB e depois se tornam imediatamente coaches e as equipes estão indo muito bem e vêm, às vezes, antes da pandemia, vinham treinar aqui na sede do Instituto, aqui em Canela, né, porque tem salas grandes. Aliás, até já fizemos uma vez uma inquirição de testemunha daqui, não é, Maurício, você como árbitro ou como parecido. Então, é um ambiente assim que fica isolado, se presta para um trabalho de estudo, realmente, e eu vejo um grande entusiasmo, né? Mas esse entusiasmo que tem que leva a um caminho muito bom no sentido da dedicação, do conhecimento, né? Das viagens que eles fazem ou faziam, e nessas competições eles entram em contato com pessoas de outras culturas, isso, portanto, dá uma abertura do mundo muito grande. Ela tem que vir quase como uma irmã siamesa, né, de um determinado standard de árbitro, o que, por sua vez, implica numa compreensão de o que é arbitragem, quais são as suas origens, para que ela surgiu, não é? Porque nós não podemos nos transformar ou transformar a arbitragem pela sua expansão sem regras, não é? Num instituto desmoralizado, num instituto que se sujeite, como às vezes se vê em alguma notícia de jornal, a usar a palavra decisão entre aspas, não é? Decisor ou juiz, entre aspas, né, como se fôssemos um fake da verdadeira judicatura. Não é o caso, o árbitro é um juiz e tem que ser reconhecido e se portar como tal. Muito bem. Professora Judite, novamente foi um enorme prazer e júbilo poder ter interagido com a senhora em temas, não temas substantivos da sua brilhante carreira, mas temas, como até usando uma expressão aqui da propaganda do Land Rover, aqui eles usam above and beyond. Então, nós estamos justamente dentro de uma questão cultural, aspectos culturais, aspectos comportamentais, aspectos éticos e aspectos procedimentais que a senhora tão bem colocou, tão bem ensinou, tão bem lecionou e tão bem pôde propiciar reflexão a todos os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que todos terminam da mesma forma que eu termino essa minha participação, com uma enorme vontade de repetir esse momento. Mais uma vez, meu muito obrigado. E agradeço também ao canal Arbitragem, na pessoa do Lauro Parente, por ter oportunizado
esse momento entre nós. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Repito, Maurício, suas palavras, foi uma grande alegria estar aqui e poder conversar com você sobre esses temas a respeito dos quais nós compartilhamos angústias, mas esperanças também. Muito obrigada também ao Lauro e ao canal. Imagina, obrigado vocês. Eu só queria aproveitar, porque assim, eu passei aqui a entrevista inteira no bastidor, esperando por uma história que vocês trocaram nos e-mails, e eu não ouvi aqui, que era uma história engraçada de uma sentença que viajou num Tupperware. Então, acho que a gente poderia abrir uns 2, 3 minutinhos a mais para ouvir essa história, professora. Eu não queria sair daqui sem ouvir ela. É verdade, Laura. Isso eu tenho que fazer aqui a meia-culpa. Então, deixa eu fazer a pergunta. Professora, na sua carreira, na sua atuação, melhor dizendo, como árbitra, tem alguma situação, algum episódio exótico que a senhora tem enfrentado? E, se sim, poderia revelar? Eu tenho sim, acho que em termos de exotismo ele é realmente imbatível. Eu era árbitra presidente de uma arbitragem que envolvia contratos de construção. Como todos nós sabemos, essas arbitragens envolvem uma enormidade de volumes de documentos, não é, de questões técnicas de engenharia complicadas, etc., etc. E tinha 2 excelentes coárbitros, mas cabia a mim redigir a minuta de sentença e depois de discutida e aprovada por todos, não é, enviar a sentença final. E esse processo sempre demorado, porque realmente eram muitos documentos, eram caixas e caixas e caixas, e chegou o verão. E no verão eu costumo ir para a Bahia. E numa pequena localidade, não é, no litoral baiano, onde o acesso é bastante difícil. Na época, inclusive, o acesso era por mar ou ar. O acesso por terra era muito, muito difícil. Bom, eu organizei tudo, que não haveria problemas, enfim, de tempo, não é? Teria um portador para trazer a sentença, levar a sentença para São Paulo, uma vez chegada a versão final, impressa e tudo mais. Mas, em função, não é, da complexidade mesmo do caso, eu acabei perdendo a chance de mandar por esse portador e tive que pensar como é que eu vou fazer para isso. Bom, está bem, ok, tem tempo, eu consigo contratar um taxista, não é, que com um portador que eu vou designar, vá até Ilhéus, ponha isso no SEDEX, chega a São Paulo, o coárbitro que estava em São Paulo integraria na Câmara. Já assinada por mim, passaria para os outros assinarem. Acontece o seguinte, que esse plano tão meticuloso, ele foi por águas abaixo, e por águas abaixo mesmo, porque caiu um temporal absurdo, uma coisa nunca vista. Então, eu fui imprimir a sentença numa pequena lojinha que tinha uma máquina um pouco melhor. Porque a primeira coisa, evidentemente, a minha impressora quebrou, óbvio. Então, fui para um lugar que podia imprimir, faltou luz não sei quantas vezes, eu sei que eu passei o dia inteirinho dentro daquela lojinha, eu mesmo imprimindo a sentença. Quando a coisa terminou, o temporal não cedia, eu disse, bom, vamos ter que fazer isso de alguma maneira. Voltei para casa, chamei o portador que ia levar isso até Ilhéus, né? E para isso tinha que atravessar a Baía de Camamu, no meio temporal, e disse, olha, pode acontecer qualquer coisa, menos a perda dessa sentença. Amarra no teu corpo, faz qualquer coisa, mas isso não pode se perder. Então, para que a chuva não entrasse na sentença, além de ser envolta em plástico e tal, me ocorreu, eu peguei um Tupperware, coloquei a sentença no Tupperware, e com isso ele saiu de madrugada, com panos envolvendo aquilo tudo, plástico, tudo mais, atravessou a Baía de Camamu, conseguiu achar o taxista, ir até Ilhéus e voltar com o carimbo do SEDEX, que era o que eu queria, e a sentença chegou em São Paulo sem problemas, mas foi realmente
acho que a primeira e única sentença que atravessou a Baía de Camamu dentro de um Tupperware para poder cumprir o prazo. Olha que criatividade. Então, ela foi embarcada no Tupperware. Foi embarcada no Tupperware, depois ela andou de táxi, depois de avião, depois um outro táxi, e assim ela chegou ao seu destino. A senhora sabe, professora, aqui eu estava escutando ontem uma reportagem na televisão, e isso, quem sabe, aí, fruto da pandemia, que, né, minha avó costumava dizer que não tem um bem todo mal e não tem um mal em todo bem. Então, a pandemia é muito fácil nós criticarmos, mas a pandemia está trazendo algumas situações que para melhor. Eu estava escutando ontem uma reportagem sobre a Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira, hoje, ela representa um foco, um ponto de trabalho para muitas pessoas que para lá vão. Então, eles criaram lá um sistema avançado de tecnologia, através de uma startup. Então, as pessoas estão trabalhando na Ilha da Madeira. Perfeito. E com toda a tecnologia, evitando que a sentença possa navegar em Tupperware, etc, etc. Então, já sai direto da ilha que a senhora estava, direto para a instituição ou para os escritórios dos demais coardos. Quem sabe essa preocupação não mais vai existir, quiçá não precise mais ser utilizada. Isso mesmo.